assim a gente ri. Venha com Maria Fifi, não perca por nada esse podcast, é bom de se ouvir. Maria Fifi, Maria Fifi, Maria Fifi. Olá, meu nome é Fabiana Vieira e hoje eu trouxe uma convidada tão interessante que vocês vão amar. O nosso tema de hoje é a arte de ensinar com o coração. Essa convidada foi um presente que o CLT me trouxe. Eu vou deixar para que ela se apresente e para que você que está aí do outro lado nos assistindo, a única coisa que eu te peço é um coração ensinável nesse momento, nesse episódio. Te peço aí a agenda aberta, né, para o conhecimento, para tudo aquilo que você vai aprender conosco hoje e a obediência. Eu acho que ela tem muito a agregar, mas você precisa colocar algumas coisas em práticas, é ou não é? Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. É linda. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. Muito bom. Que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão grudar no pé, amarelo, azul e branco. Ai, que coisa Eu não maravilhosa. não sei diferenciar você, Maria Fifi, de mim. Eu sou Mislaine Niero, sou contadora de histórias, sou neuropsicopedagoga, mãe da Manuela, casada com Manga, filha da Dona Assunta e do São Manel. E hoje eu estou aqui nesse podcast de Maria Fifi para a gente poder conversar. Bora lá? Vamos Que lá. prazer. Obrigada, Maria. Meu, Que ah, delícia, delícia. Maria Fifi. Que é Fabiana, você sabia? Te contei. Vem, você vai aprender um monte de coisa com a gente hoje. Venha. E nós vamos aprender com você. Exatamente. Que bacana. Fica à vontade, Mislaine. Hoje o Maria Fifi é especial e eu quero que você se apresente, porque nós nos conhecemos ali no CLT. Ela veio para poder... eu achei que a galera ali, a equipe, estava muito precisando aí do nosso cuidado, do nosso olhar, da nossa motivação. E aí, não sei como que chegamos até você. Eu lembro que a Lilian falou assim, eu conheço, eu já fui em várias palestras da Mislaine, é ela que é a pessoa certa. E foi maravilhoso. Nós fizemos até um minuto X, você lembra? Com um monte de objetos saídos da mala. Foi muito legal. Bom, Foi. Então, eu sou Mislaine Niero, eu sou contadora de histórias com muitas camadas. Eu trabalho numa instituição financeira do cooperativismo, uma empresa que foi também a CLT que me proporcionou estar aqui. Porque se o dia tem 24 horas, 8 horas você trabalha CLT, sim, 8 horas você trabalha com seus projetos particulares e 8 horas, bebê, você dorme. Porque senão você morre. Bom, Verdade. quem dera se fosse fácil de ser assim, né, Fifi? É. Eu sou uma jovem senhora de 49 anos. Eu hoje estou usando os meus dreadlocks, que contam uma história de pedaços de muitas gentes reunidas como um bordado de Cora Coralina. Ela fala, sou feita de pedacinhos coloridos de muitas gentes que me tornam esse imenso bordado que não sou eu, mas é um bordado de nós mesmos. O dreadlock é a mesma coisa, eu tenho cabelinhos de muitas gentes. Eca não, é cultura. Sim. E é sobre cultura e respeito que eu teço a minha vida. Então, eu sou uma educadora, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, estudo neurociência, faço um MBA subsidiado pela minha CLT, Cicobi Cred e Esmeraldas, que é sobre sustentabilidade e economia circular. Nossa. Que tem tudo a ver com a vida. Sim. E estar. Eu sou de Esmeraldas, e aí eu vou fazer uma autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de nariz proeminente, eu tenho um sorriso aberto, um dente que se revela e quase não tenho lábio.
Eu tenho 1,70 m, hoje eu estou usando um casaco muito colorido, brilhante, parecendo um carnaval festivo, porque eu estou num lugar muito especial e mereci um traje de gala, onde a minha arte, Fifi, pudesse se manifestar. Então, eu vim trajada de contadora de histórias, porque é através da minha arte que eu me faço educadora, mãe, conscientizadora financeira, neuropsicopedagoga que atende crianças com déficits e com comorbidades e com deficiências. E eu gosto de gente. Eu também. É isso. Eu acho que eu falei. Você falou tudo? Depois dá para voltar, não dá? Dá para fazer tudo que você quiser. O Maria Fifi hoje é sobre você, sobre todas essas camadas que você acabou de nos falar. E quando você era criança, você imaginou tudo isso que você ia viver? Como você imaginou que você ia impactar várias vidas? Porque eu tenho absoluta certeza que você faz diferença para muita gente. Você me conheceu palestrante. Sim. Eu não falei que eu sou palestrante, porque a palestra ela vem no intuito de um tema que você vai descorrer, transcrever e dobrar-se. Quando nós nos dobramos, nós estamos servindo. E estar vivo num presente do Altíssimo, aqui, agora, no planeta Terra, é muito especial. Então, parto do princípio que eu acordei no planeta Terra, onde eu sou hóspede, como Leonardo Boff nos coloca tão bem. Onde nós hospedamos? O planeta Terra. Mas antes disso, hospedamos a barriga da nossa mãe, depois nós hospedamos a nossa casa, o nosso bairro, e aí hoje eu hospedo aqui o Maria Fifi, para poder dizer. E quando eu digo, eu uso uma coisa muito cara, inteligência tácita. As pessoas sentem medo. Qual é o maior medo que nós temos? Medo de fracassar. Mas nós já demos conta. Agora, peraí, a gente tem filho. E os nossos filhos, que eles fracassam. Então, eu falo sobre isso. Sobre os medos. E eu descrevo o maior medo que a humanidade tem hoje. De ser observado e de não ser visto. Porque se você não tem um coraçãozinho, você não tem um like, você não está sendo visto. Mas para ser visto, você precisa dessa inteligência tácita. Eu falo. A mamãe conta... Dona Assunta Boloniniero, que me ouvia falar dentro da barriga dela, com 8 meses. E eu sou muito falante. Hoje, eu me enquadro num requisito de comorbidade, TDAH. Será que tem hiperfoco? Será que tem hiperatividade? Será que ela dorme? Será? Bom, é sobre isso. Muita excitação. Sempre fui uma criança muito feliz, que vivia na periferia de Ribeirão das Neves, mas rodeada de canteiros floridos com margarida. Todas aquelas fotografias caras, porque hoje a gente tem tudo muito à mão e tudo muito fácil, mas num outro tempo não era assim, não. Não era. Fazer uma fotografia com todos os filhos presentes era feita pelo retratista. Primeiro ele pintou o quadro da mamãe e do papai no casamento. Sim. E é muito legal essa história, porque não teve foto no casamento da mamãe. Choveu demais na colônia onde eles são nascidos e criados, e o retratista ia de bicicleta. De bicicleta não deu para levar o equipamento de pintura. Então, não teve foto. Depois pintou um retrato, que parecia ali a cara daqueles. Aí, Marco já teve uma fotinha 3x4. 3x4 que nada, era monóculo, colocado numa caixinha bonitinho, que a gente virava e olhava contra a luz. Eu tenho lá em casa até hoje dos meus pais, eles se casando... Nossa, meu Deus, era muito... E hoje, meus filhos não conhecem. A primeira coisa que eu vou chegar lá em casa é mostrar para o meu menino. Esses monóculos eu resgatei e criei e levei para uma assessoria de fotos. E ele fez estilo retrato, como está o seu aí atrás, bonita desse tanto, sorrindo. E fiz um álbum e presenteei. Porque fazer palestra, levar palavra, é contar... coisas que precisam chegar ao coração. Administrativamente, a parte organizacional, ela dá para fazer. Mas a parte humana, não. Não. A parte humana requer habilidade. E a minha habilidade artística me trouxe até aqui. A habilidade de ter uma pausa do momento como presente, que foi o porta-retrato com as fotos encantadas segurando uma flor,
num lugar muito perene, complexo. Nós brincávamos no quintal, mamãe gritava lá de dentro. Tinha uma cerca e não tinha muros. Era uma cerca que fechava o nosso quintal. E os vizinhos também eram familiares, se comportavam como tal. O mundo mudou demais. Muito. Nesses quase 50 anos de vida, eu nunca imaginei que eu me tornaria uma contadora de história. Eu queria ser era policial militar. Sério? Porque policial era respeitado. Mas depois que eu descobri como que a polícia é tratada, eu acho que eu não quis mais ser policial. Depois eu percebi como é que não a polícia militar trata as pessoas, mas como é difícil exercer um cargo de tamanha responsabilidade. Cargo esse, Fifi, que está presente em todos os... Será que nós vamos acertar? Será que eu vou acertar? 873 municípios no estado de Minas Gerais. Se não tiver certo, você coloca aí que eu errei, porque eu vou estudar. Porque é sobre isso. Aqui agora você pode errar, não tem script. É. E eu sempre vendi inteligência tácita. Estudei numa escola pública e na 3ª série a minha professora descobriu que eu não era alfabetizada, que eu só copiava e que eu sabia de cor todos os textos que o livro de português, Palavras Mágicas, trazia. E um dia, no Dia das Mães, ela precisava de alguém que fosse capaz de fazer uma prosinha. E a menina, que era muito inteligente e lia, ela faltou. E aí uma coleguinha muito atrevida disse: professora Lucielena Pimenta, beijo para você, professora querida. Eu tomei bomba na 3ª série, porque na minha época tinha bomba. E dona Lucielena sabia que eu não estava pronta, não estava madura. Eu precisava ficar. E aquele ano eu fui a única da minha turma que repeti. E depois encontrei com dona Lucielena. E sabe o que ela percebeu? Essa menina, ela não sabe ler, como é que ela vai saber? E aí, por incrível curiosidade, dona Lucielena, com um coração enorme, me fez abrir o livro e eu contei para ela: passarinho, passarinho, que vem no meu pomar, vem amanhã bem cedinho, vem amanhã me acordar. Não te esqueças, passarinho, de cantar com muito amor para alegrar o amiguinho que por ti tem muito amor. Mas não te esqueças, passarinho, se eu não quiser acordar, bica, bica o meu pezinho para eu me levantar. Ela bateu a mão, achou extraordinário e passou a outra página do livro, e o mesmo eu fiz, e ela foi ficando encantada e pegou eu e o livro e saiu pelo corredor da escola e chegou na sala encantada da diretora Maria. E na sala da diretora, ela ficou encantada, porque como é que uma criança que não estava alfabetizada, hoje dislexa, disgráfica e TDAH, estava assim, sabendo ler? Eu memorizei, eu coloquei no cor, para não ficar para trás. Mas a minha professora Lucielena percebeu. E esse ano eu repeti, foi o maior presente que eu pude ganhar. Porque eu fui para a sala da professora Adelaide, que me ensinou a ler as palavras, o mundo, e fez com que eu me encantasse com a literatura. A partir daquele dia, eu nunca mais copiei os outros. Eu criei uma parte personificada da minha pessoa. Não copiei de ninguém, não burlei as minhas necessidades e refiz o que eu era. E a partir dali eu comecei a ler o mundo. E hoje eu sou contadora de história. Comecei a contar história porque tive uma criança da minha catequese que foi acometida por um carcinoma na cabeça. Ver uma criança com carcinoma, câncer, dói o coração. Eu era pré-adolescente e eu precisava alegrar. E eu não tinha muita grana, menina da periferia. Então eu coloquei uma sacola com um pouco de glitter e fui lá contar a história pro Tiago, era o nome desse menino. Sim. Que depois esse menino de curado e viveu muito tempo, aí sim foi levado para junto do pai, ensinou muita gente a perseverar. E só foi a arte que me deu coragem de ir lá no meu catequizando o Tiago chegar. E naquele dia eu não encantei só o Tiago, eu encantei as outras crianças que estavam na Santa Casa. Diga-se de passagem, um dos melhores centros oncológicos do planeta, por que não? Trata com sensibilidade e humanização uma questão tão complexa. Nossa, que maravilhoso, eu não conhecia essa parte. Lá eu comecei a contar história. E aí eu acho que eu nunca parei. Aí eu cheguei na Paulinas, através do Rubinho, meu amigo Rubens, que dizia que precisava de alguém para vender esses objetos de sedução, chamado livros. E lá eu passei por um processo de seleção. Foi a primeira vez que eu passei por um processo de seleção. Fiquei nervosa, tinha 4 ou 5
pessoas que também foram contar a história, e eu usei tudo aquilo que eu tinha aprendido na catequese, que era a maior possibilidade de manifestação artística, de rodas de conversa, que a Igreja Católica, sim, através da catequese me propôs. Por que não? Lá eu vi os Folia de Reis, e eu acho que foi de lá que veio o tambor e esse amor. Tambor este que eu mesma fiz. Ele está aqui no pé, eu vou pegar para você ver. Ele é o tambor, ó. Sim. E ele faz o que eu precisar. É. Porque a instrumentação e a música, ela só vem ajudar, né, Fifi? Sim. É isso, Fifi, é muita coisa. Eu já perdi. Onde que eu estava falando. Olha. Da tatuagem? Lindíssimo! Sim! Mentira! Minha família é uma família de artista. Essa tatuagem linda é Manuela, minha filha. Sério? Que foi feito na pandemia. Porque nós iríamos num programa desse chique, tipo da Ótima Bernardes. Quem fez? Meu sobrinho. Christopher Niero. Hoje, sim, sem sombra de dúvida, o melhor do mundo. Ele ganhou como tatuador desse tipo de arte Gente. nos Estados Unidos. Um menino saído de Ribeirão das Neves, que vai para os Estados Unidos, que ganha na França, que ganha em Paris, que roda o mundo, conhece 10 países fazendo tatuagem. Hoje tem um estúdio no Lourdes, vou colocar aqui, tá? O Old Tattoo. E aprendeu com quem? Com o meu irmão, Marcos, que também é artista. E fez essa aqui, ó, que é a tatuagem do meu coração. Olha que O Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Tá dando pra ver? Deu pra ver, ó. Deu pra ver, ó. Pequeno Príncipe aqui, ó. Deu pra ver, ó. Pequeno Príncipe. Tem que tampar aqui, ó. É. Tá vendo? Ó, vou virar aqui. Eu acho que vê melhor. Aí! Esse Pequeno Príncipe eu ganhei do Marcão, que é pai do Christopher, porque foi a história que mais me deu condição de perceber o mundo. E eu gosto de contar essa história. E se você me der um momento agora, eu quero pegar que ele tá aqui, ó. Agora. Tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Pequeno Príncipe. Antonier de Saint-Exupéry. Eu precisava ganhar um presente. Então, essa aqui o Christophe me deu de presente. E realismo. Linda. Ele promoveu o ano passado, gente, um encontro de tatuadores. Esse ano, agora, um encontro de tatuadores aqui no Minas Centro. Foi maravilhoso. Mamãe, Dona Assunta Bolonini Niero, com quase 80 anos, chegou lá, eu acho que era a mais idosa do evento. E vendo aquele mundo paralelo, ela não se impressionava. Porque a minha mãe é dessas que sempre respeitou a gente. Ó, deixa eu falar dos meus irmãos, já que eu falei da minha mãe. Mamãe, ela pariu 4 filhos. Primeiro, Marco, que se parece muito com ela, que é artista e que fez bolsa há muito tempo, muito inteligente, acima da média. E quando ele precisava de um modelo de bolsa, ele desmontava uma bolsa e aí ele mesmo comprava aquela bolsa, desmontava e dali ele fazia. Ou ele olhava e precisava usar sinestesia e construía. Marciane, mais técnica, mas sempre virou para as artes. Pinta telas muito bonitas e cuida de pessoas. Cuida de pessoas, a minha irmã, através da sua arte. Hoje é uma cuidadora de idosos. Na verdade, nem cuida de uma idosa, mas ela faz um secretariado de uma casa, mas ela tem muitas faces. E ela é de um bom gosto único. Tem uma verdadeira casa de boneca ali na Pampulha, onde tudo vive em perfeito estado. Ela é mãe de Thalita. Foi a primeira que nos ensinou a como ter sobrinhos. Então, a Thalita veio para ser criança da casa. Emily. O Marcão teve o Christopher. E aí eu tenho a minha irmã Maíra, que é a caçula. E Maíra é do administrativo, das ciências atuariais. Ela é mais técnica e, por isso, é a mais bem-sucedida. Porque sabe lidar com essa inteligência emocional e aí ela sabe que o passo precisa dar de acordo com o tamanho e a possibilidade. Ela é resiliente. Eu não. Eu sou impulsiva. Gilda. Mas mamãe fez todos artistas. Todos. E aí, dentro das suas capacitações, cada um vai desbravando novos caminhos, né? Você está falando sobre isso e eu
pense um pouco na minha casa, porque eu não via até então do jeito que você está se colocando aí. A minha mãe também fez 3 artistas, cada um diferente do outro, e bem diferente. Porque a Gilda é a sua irmã, que é mais técnica, ela nos ajuda a ter o pé no chão. O meu irmão faz tudo com as mãos. Meu irmão é marceneiro, é pedreiro, é o que você quiser. E eu sou essa pessoa aqui, sonhadora. Não sei se Gilda é um pouco mais chata, mas Maíra é aquela que fala, não, gente, vocês estão doidos? Nós vamos morrer na praia. Gilda! E é sobre isso, É sobre porque de isso. sonho é muito bom, mas você precisa ter um agorado no meio que fala, gente, será que vai dar certo? Eu tô achando que vocês estão precipitando. Nós já revemos os planos, tá tudo sob ordem, vamos repassar o checklist. É essa, pé no chão, que é necessária para que os sonhos possam acontecer, sabe? Sim. Maria Fifi, posso falar desse maravilhoso? Antoniette Claro. Saint-Exupéry? Claro. Bom, Pequeno Príncipe, um clássico datado de 1943, feito em plena a Primeira Guerra Mundial. E esse livro é um livro filosófico. E é um livro de cabeceira que acompanha a Bíblia Sagrada, acompanha Sagarana e Grande Sertão Veredas ao lado do menino do dedo verde. São materiais que eu não abro mão, porque tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Bom, vamos lá. Eu tinha apenas 6 anos de idade quando me deparei com uma cena. E aí, então, eu pedi. Vi um livro que me trazia um desenho horrível de uma víbora que se enrolava e apertava uma estranha criatura. Parecia uma serpente que se enrolava para matar. Me deu medo. Mas, a partir daquele medo, eu, quando criança, aos 6 anos de idade, quis um desenho poder fazer. E aí, feito, fiquei tão impressionada que fiz o meu primeiro desenho e mostrava para os adultos. Veja, o meu desenho te dá medo? E os adultos diziam, ora, por que terei eu medo de um chapéu? Não era um chapéu. As pessoas sentem necessidades de coisas muito bem explicadas. Era uma serpente que havia engolido um elefante. Mas como os adultos necessitam de coisas muito bem explicadas, fizera eu o meu desenho de número 2, porque o 1 todos confundiam com o chapéu. Ah, é verdade. E a partir daquele momento, eu nunca mais quis desenhar. Fora desencorajado. Disseram que eu não sabia, mas eu não desisti e continuei a minha vida. Então, um dia, estava consertando. Então, o que fiz? Fiz uma viagem para resolver uma discussão que tive com uma rosa e ganhei tanto dinheiro que comprei o meu avião. E cruzando sozinho as areias escaldantes do deserto do Saara, a minha aeronave foi ao solo e lá fiquei no chão. A água que tinha dava apenas para 5 dias. A comida não sei dizer, era questão de vida ou morte. Consertava a aeronave e eu morreria ali no deserto. Foi então que adormeci. E quando acordei, me deparei com esse pequeno, que me dizia, ei, desenha-me um carneiro. Pus-me de pé como um raio. Vi na minha frente um pequeno que não me parecia perdido, que não me parecia ausente, esbufante, e muito menos a milhas e milhas de qualquer terra. Foi aí que então que percebi que estava na frente de algo muito assombroso. E como há anos não desenhava, fiz o que ele pedia. Vamos, desenha-me um carneiro. Fui até a aeronave que estava quebrada e desenhei um carneiro. E ele disse, não, esse carneiro não serve, veja, ele está doente demais. Desenha-me outro. Ou melhor, ele disse, isso não é um carneiro, isso é um bode, veja os chifres. Então eu desenhei o segundo carneiro. Não, esse carneiro não serve, veja, ele está velho demais. Eu tinha que consertar a aeronave, dizia o sábio. Então, eu fui até o desenho número 1 e mostrei para o príncipezinho que não se calava ante uma pergunta.
Não, não quero uma serpente que engoliu um elefante. Eu lhe pedi mesmo um carneiro. Por favor, desenha-me um carneiro. Então, fiz uma caixa, coloquei 3 furos e disse para o pequeno: veja, o carneiro que vocês precisam está aqui. O pequeno pegou a caixa, abraçou contra o peito e disse: que lindo! O carneiro dormiu. E foi assim que eu conheci esse best-seller, O Pequeno Príncipe, que me ensinou que tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Sim. E o negócio, Maria Fifi, é cativar. O negócio é cuidar e comunicar com amor, porque as relações humanas estão ameaçadas por uma tela lotada de dopamina, Sim. por pessoas mega aceleradas e com possibilidades que é simplesmente voltar. É usar um objeto mega tecnológico, como Maria Fifi está usando agora, uma caneta esferográfica, um lápis, um pedaço de papel que anote o seu sonho e o seu desejo de ser e estar no mundo, no milagre da vida que é aqui agora. Sim. Contar história me remete à parte mais gostosa da vida, onde as pessoas podem dar gargalhadas. E quem sorri é inteligente e é terapêutico, Fifi. Terapêutico. Não, eu tô me lembrando aqui, porque é super engraçado. Eu, por mais que eu tente copiar alguém, eu não consigo. Porque eu sou muito autêntica também. Dá vontade de chorar. Porque, às vezes, as pessoas, elas me condenavam pelo meu jeito de dar gargalhadas, pelo meu jeito de sorrir e pelo meu jeito de ser diferente. E aí, agora você trazendo sua história, como que pode? Eu estou me vendo aí e vendo o Lorenzo. Porque o Lorenzo também é assim, cheio de vida, cheio de particularidades, e que às vezes as pessoas não entendem. Ai, como que eu tô... O Lorenzo Como é uma que eu estou me criança vendo? neurodivergente? Ele tem o diagnóstico de TDAH Perfeito. e ele é muito diferente, muito inteligente. Então, ele tem, às vezes, ele não consegue, ele tenta se adequar àquele ambiente. Então, ele quer as atenções, ele às vezes não sabe se comunicar e não sabe aguentar as expressões. É tanta coisa borbulhando na mente dele que fica desorganizada. Que para perceber é difícil. É difícil. E para as pessoas entenderem, porque nós somos diferentes. Quando criança, como você falava ali, né? Eu imaginava, eu sonhava, e eu às vezes me imaginava a minha vida sempre sendo uma novela. E você contadora de histórias, e eu ali vivendo as suas histórias. Você conta e eu sou as personagens. A gente ia ser uma dupla. Você ali na periferia ali de Ribeirão das Neves e eu no Barreiro. Tá E vendo? olha onde nós estamos hoje. É isso. E é sobre isso. É. Sobre o aqui e agora das oportunidades. Sim. Quando você apresenta aqui as coisas que a CLT te proporcionou, né? Exatamente. Nós fomos num encontro lá na empresa. Pode dizer o nome dela ou não? Eu ainda não disse, mas a gente tem várias... Não. Todo mundo já sabe, daqui a pouco nós vamos fazer a propaganda do nosso muito produto. bom, muito bom, muito bom! É sobre cooperação. Sim. É sobre encontro de pessoas que a arte possibilita. Exatamente. E hoje nós falamos de network. Uma criança neurodivergente, para fazer network, ela sofre muito mais, porque ela não entende a minha expressão de sorriso. Sim. Ela não entende a minha brincadeira quando eu digo assim: ô, cara de pamonha. Peraí, a pamonha é delícia, eu como, e aí automaticamente no cérebro rígido, ele lembra o cheiro da pamonha, o milho, a pamonha e a textura. Se ele aguenta a textura, ótimo. Se ele não aguenta, ele vomita, porque é sobre seletividade alimentar, é sobre sentir. E quando nós falamos do transtorno do espectro autista, com muita sapiência eu coloco e afirmo, nós precisamos nos adequar. Não dá para fingir mais. O uso de dopamina e o excesso de telas fez com que nós ativássemos o nosso córtex pré-frontal e daí ficássemos hiper, mega excitados.
Para acalmar o corpo, algumas crianças neurodivergentes colocam objetos na boca, comem terra, chupam o dedo. A fase oral, ela não acaba nunca, porque é necessária uma modulação. Outras liberam flaps, porque... Maria Fifi, como que o transtorno do espectro autista se apresenta pelo mundo? Bom, vamos começar pela forma de sentir. Sim. Vamos fazer um pequeno exercício? Você que Vamos. está aí faz também? Você fecha o seu ouvido, mas você tampa todas as possibilidades do som entrar. E aí você fecha o seu ouvido. E aí você vai falar comigo. Vamos falar o nome do podcast? Vamos. Maria Fifi. Peraí. Maria Fifi. Maria Fifi. Maria Fifi. Bem tampado. Só de tampar, você causa um eco dentro do seu corpo. Ele equaliza. Agora você imagina isso com um pingo pingando no meio da sua cabeça. Então vamos falar Maria Fifi. Maria Fifi. Maria Fifi. Maria Fifi. Maria Fifi. Qual que foi a sensação? Com o ouvido completamente tampado. Um eco dentro. E esse eco, ele equaliza por todo o seu corpo. É. Que para novamente se equilibrar, ele precisa de flaps, ele precisa de um balanço corporal. Então, Verdade. permita a sua criança balançar, permita o seu adulto pular. Nós temos muitas crianças, adultos e pessoas extraordinárias que após uma reunião precisa levantar e ir para dentro de um espaço, simplesmente pular, para poder modular o cérebro. Eu quero trazer aqui um fato de um amigo, que eu não vou revelar o nome, que é um querido, que trabalha com hipnose hoje. A vida inteira ele fez arte marcial. E há um período da vida, depois do diagnóstico dos seus 2 filhos, que hoje ele tem 3, e aí eu comecei a estudar, ele falou assim, Mislane, estou achando que eu tenho esse tal de transtorno de espectro autista. E o espectro, gente, ele vai sair. Nós vamos ficar só com um transtorno autista, porque o espectro ele é gigantesco. E se nós formos ticando o que o espectro possui, nós também temos espectros que nos assemelham ao transtorno espectro autista. Sim. E aí esse menino me dizia o seguinte, Miss, você não sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que depois que eu tive meu diagnóstico, assim que eu termino a engenheiro elétrico, lida com elevadores, eu vou contar para você assistir, tá? Não vou falar seu nome não, mas olha aqui sua história. E aí, viajando esse Brasil inteiro, CEO dos elevadores, na hora do almoço, que é aquele momento legal para todo mundo almoçar, era o momento de maior terror, de pensar o garfo e a faca errando o bife e acertando a louça. Sim. Você sente com todo o corpo, e aquela aflição era tão absurda dele mandar o outro dizer assim, querendo dizer para o outro assim, para com isso, por favor! Pelo amor de Deus, não! Depois do diagnóstico, ele simplesmente fala, gente, eu me encaixo no processo hoje, já com diagnóstico de transtorno espectro autista, e digo a vocês que não posso almoçar aí na mesa, minha comida é comida de colher, eu engulo tudo misturado, depois de bem misturado, eu coloco na minha boca e sinto cada qual do seu jeito, separado pela minha língua. E isso me deu a liberdade de não querer mais estar aqui ouvindo barulho de garfo e faca que quase me enlouquecia. Eu tenho diversos relatos e poderia ficar aqui contando de pessoas muito bem-sucedidas, uma que trabalhou no banco e a ponto de ficar mexendo nesse objeto de sedução que parece poder, mas é outra relação, porque o dinheiro não traz felicidade, ele serve para comprar sonho, e por isso que você precisa aprender a lidar com ele. Sim. E de que a questão do tato com aquele material que ora é ácido, envelhecido, causava um mau humor a ponto dele não conseguir conviver com aquilo. E ele largou. Ele largou e se superou e foi mexer com outro modelo de negócio, porque ele não dava conta De ficar. do toque no dinheiro, no papel, moeda. Você acha que essas pessoas, a gente consegue, na sociedade que a gente vive, a gente consegue uma aceitação assim rápido? Quando a gente era criança, né, que a gente tinha essas particularidades, eu lembro muito bem, eu sempre fui uma criança diferente, às vezes uma líder, as pessoas gostavam de brincar comigo,
E eu era sempre a que gritava mais alto, eu sempre que tinha as ideias das brincadeiras e sempre colocava fogo no parquinho. E tinha algumas mães que não gostavam que eu brincasse com os Hiperfoco. filhos. É. E aí eu Hiperatividade. sempre sofri muito isso, não pelas crianças, mas pelos pais. Porque não entendia como eu era. Sabiam que eu era diferente, mas não entendia como eu era, eu sempre sofri com isso. E aí eu sempre tentei ser igual, mas eu nunca consegui. E aí você acha que hoje, com essa tecnologia hoje, com esse saber que chega à mesa com muito mais agilidade, você ainda acha que as pessoas ainda sofrem por ser assim? Então, vamos voltar na pandemia? Vamos. Quando veio a pandemia, as pessoas começaram a criar uma ilusão de que nós voltaríamos melhor. Claro que não. Sim, eu imaginava isso. A pandemia ela só descortinou a pandemia caótica em que nós já estávamos afundados. E ela revelou o que todo mundo sabia e tinha medo de dizer. Nós estamos adoecidos. Maria Fifi, a sociedade está adoecida. Sim. E a pessoa neurodivergente, ela sofre muito mais. Sabe por quê? Porque nós precisamos entender o outro. E assim como o racismo é apresentado por uma criança que não sabe o que é um preto safado, porque ele é criança, e ele descobre que o preto é a cor de pele dele, e que o safado é uma colocação complexa e que ele só vai entender depois, faz sofrer demais. Pais que não querem que as suas crianças tão certinhas, tão bonitinhas, dentro da caixinha, se envolvam com outro tipo de criança, é gente que não sabe como que é conviver com a sociedade. Conviver com a sociedade é experimentar muitas possibilidades. E hoje, cercada de tecnologia, nós nos guardamos dentro da nossa ilha. Nos fechamos em nossos quintais e simplesmente nos anulamos do mundo vivendo sozinhos. Uhum. Por que tem tanto transtorno, tanto diagnóstico errado ou não de transtorno do espectro autista? Porque o autismo é uma não habilidade de socializar. Mas se você não socializa, se você não conversa, você morre. Fazer isto aqui é necessário. Nós fizemos e brincávamos mesmo a mãe dizendo que não era para brincar. Que não era para brincar, a gente brincava escondido. Mas o nosso filho hoje, ele fica dentro de casa porque ele não pode brincar na rua. Lá no prédio, ele sofre discriminação. Bom, é ciência, mas também é vivência. A sociedade, ela criou modelos muito complexos do qual você precisa se encaixar. E se você não se enquadra, você sofre. Sofre muito. A liberdade, Estados Unidos agora, o boom nos centros, nos shoppings, é o parquinho de areia. É areia climatizada, com possibilidade de ter carrinho, de ter pai. Eu vi isso ontem numa matéria. Pensa você gastar uma fortuna para seu filho ficar meia hora fora da tela, tirando a dopamina e brincando no parquinho de areia. Aí ele não vai no parquinho de areia, não. O cachorro do vizinho fez xixi lá. Lá tem o gato, não posso deixar. Porque aquela areia... Bom, acabou com isso. Então, areia branca, climatizada, pura, bonita, deve ter até cheiro. E ali a criança fica por horas, se você deixar, porque a areia modula o cérebro. A água também. Então, eu quero dizer como que passa por cultura e educação. Sim. E eu vou virar agora a conversa para o financeiro, mas para dizer a mesma coisa do que é culpa da sociedade, que quer castrar e rotular e não ensinar, porque fazer é muito mais fácil do que ensinar. Você não quer ensinar a sua criança, você quer fazer para ela. E é sobre participar e fazer junto. Fazer junto. Como nós estamos aqui, fazendo junto. Né? Sim. Então, bora lá. Eu trouxe aqui um instrumento musical, Fifi. Esse instrumento musical, ele pode cantar uma música que eu sei que você sabe e que pode te gerar um incômodo ou não. O sapo não lava o pé, não lava o pé porque não quer.
mora na beira da lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. Agora vamos cantar na língua do ar? Tapa na lava, pá. Na lava, papacá, na cá. Na vara da lagar. Na lava, papacá, na cá. Mascachalá. E dessa brincadeira, na hora de ralar um legume, cantar e contar, é importante presença e estar junto. Nós protelamos a criação dos nossos filhos a uma escola. Nós protelamos a criação dos nossos filhos a um instituto onde ela fica como funcionário quase 8 horas ou mais do seu dia. Verdade. E daí nós perdemos a nossa essência. É essencial que nós convivamos. E esse que foi instrumento e que nós sabemos que ele é um ralador, possa ralar uma cenoura e que essa salada seja comida junto. Que a comida seja posta na mesa ou que a gente pare para poder se olhar e melhor que a gente pare para agradecer o alimento. Verdade. Porque se nós não cuidarmos do planeta, seu dinheiro não vai comprar um morango, porque não tem planeta que produza um morango e nem a cenoura ralada que nós acabamos com a salada. É sobre brincar e se permitir. A criança do espectro autista, ela tem muita dificuldade de fazer a pinça. E é a pinça, justamente, o polegar e o opositor, que nos faz seres pensantes. Leroi Gourhan é um antropólogo que há mais de 3.000 anos publicou um texto chamado Mito da Criação. Posso te contar? Claro. É porque eu sou contadora de história. O Leroi Gourhan era o seguinte, o mito da criação, ele é um mito, tá? Então parece com outros textos que você já viu por aí, mas ele é um mito, e fique claro sobre isso. No início não era nada, nada, absolutamente. Quando, de repente, pluft, molécula. Molécula não conseguia ser muita coisa, e, de repente, pluft, célula. Célula já podia dividir, e veio, então, a divisão celular. E pluft, peixe. Peixe nadando no mar. Mas peixe um dia cansou de ser peixe. E aí tinha necessidade de expandir a couraça. E simplesmente, depois de tanto nadar, peixe resolveu se libertar. Virou sapo. E agora, fora da água, ele pode estar. Com suas patinhas pequenas, ele pula e consegue outros locais ali fora do lago, mas para viver e reproduzir e a vida gerar, para a água é necessário voltar. E o sapo, então, cansa desse processo de viver ali, anfíbio, depois ele sai da água, ele volta, e aquela metamorfose deixa ele cansado e ele não quer mais isso, e de repente ele arrebenta com tudo. Pluft! E agora ele já não é mais sapo. Agora ele é réptil. Ele é lagartixa, reptiliano, correndo por aí sem necessidade de reproduzir e voltar na água, mas correndo o mundo com suas patinhas pequenas e sua barriga que insiste na terra em encostar, causando humilhação. Lagartixa, ele não quer mais se tornar. E outra coisa ele precisa virar, e aí a necessidade de expansão expande a couraça e agora já não é mais lagartixa. Ele tira o ventre do chão e com isso ele é quadrúpede. Quadrúpede, ele corre mundo, ele ganha espaço, ele conhece terrenos e uns correram tão rápido que bateram asa e voou. E outros ficaram aqui com seus membros murchos e daí vem a grande questão. A expansão do gesto do polegar e do opositor, que com um gesto consegue pegar. E pegando, precisa de caixa craniana, caixa que vai gerar coco, cuca, cérebro, 1,5 kg a 2, dependendo do tamanho do humano, que faz cabeção, que pensa mais do que cabeça pequena. Ah, isso aí é para um outro programa, então. Que simplesmente vira
Australopithecus, Ramapithecus, Homo erectus, Homo dicromaion, Homo sapiens, 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 na 20ª expansão, a ponto de nós estarmos aqui conversando com você que está aí a qualquer tempo e a qualquer hora, com a possibilidade tecnológica da 20ª expansão cerebral, porque nós somos o mito da criação, da evolução de Leroy Gorin. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Maravilhoso! É. E o polegar e o opositor faz a gente pegar. Sim. E essa pinça tão necessária é o que faz o seu lexo mandar um impulso elétrico para o seu córtex frontal, onde neurônios chatos fazem conexões de puro energia, eletricidade, porque são endocannabinoides, fazendo conexão, sinapse. É como se impulsos elétricos dessem a mão e fizessem a conexão sinapse cerebral. E aí a gente percebe o quanto nós somos da evolução, porque às vezes eu acho que eu sou ainda... nem peixe, eu acho que eu estou tentando ser. Entender. Tentando. Eu também. E vamos tentar até Isso. Deus permitir. Muito bom, muito bom, muito bom. Estou muito feliz, Fifi, de estar aqui batendo esse papo, falando de histórias, falando de livros. Eu também. E falando de responsabilidade. Eu falei que eu ia falar de responsabilidade, né? Sim. Então eu trouxe minha sacola de feira. Sim. Porque na minha sacola de feira eu vou trazer uma dinâmica que se chama a dinâmica dos 3 potes. Tá. Porque aí dentro das minhas roupagens eu também sou a contadora de história, neuropsicopedagoga, que faz economia. Não, que fala de dinheiro. Sim. Não, que traz uma consciência financeira. Eu trabalho numa instituição, posso falar o nome dela? Pode. É o Sicoob Cred Esmeraldas. Sicoob Cred Esmeraldas é uma empresa que há 33 anos faz a diferença na vida das pessoas e eu fui para lá exercer uma função que chama OQS, Organização do Quadro Social. Opa, sociedade, pessoas que precisam poupar. E daí eu levo um cofre, mas um cofre isso é muito pouco, porque um cofre você pode comprar. Eu quero mesmo é saber se dentro desse cofre você vai conseguir poupar. Poupar é o mesmo que guardar. Guardar como, se você acha que não tem? 1, 2, 3, é só começar. Como é que é o nome do seu filho? Lourenço. Então agora, para o Lourenço, eu preciso ficar muito inteligente, então vou colocar o meu óculos, né? Lourenço, fiquei mais séria agora. Tá. Lourenço, a partir desse instante, a sua mãe vai te dar um trabalho na sua casa. Mas o Lourenço é criança não trabalha, não. Criança se esforça para viver junto no meio, lá na Terra, onde ele hospeda a barriga da mãe. E ele é hóspede no planeta Terra, porque, olha, esse mês nós estamos comemorando o meio ambiente. Sim. O dia da reciclagem, que foi 5. Então, peraí, o meio ambiente somos nós. Nós não somos fora. Não. Qual é a diferença que nós temos, segundo o Papa João Paulo II, Santo Papa, que dizia que, parafraseando, né? As árvores não usam a sua própria sombra, não comem os seus próprios frutos. Os rios não bebem da sua própria água. Exatamente. E nós? Não conseguimos viver sozinhos, não? Não. Então é sobre aprender a conviver com toda essa pluralidade de gente, de gênero, de saberes, de consciência, para que depois a gente tenha uma educação. Sim. E aí, lá no Sicoob Cred Esmeraldas, eu falo de economia e de educação financeira. Então eu vou trazer a dinâmica dos 3 potes. O pote da liberdade, o pote... Vamos dar vida aí os potes. Da generosidade. Sim. E esse aqui que é o pote que a gente gosta mais do crescimento. Mas para que isso aconteça, eu preciso te contar a história. A história do Caio. Porque é isso que eu faço no Sicoob Cred Esmeraldas. Eu conto histórias do Instituto Sicoob, onde o Caio achou uma moedinha. O Caio é esse menino aqui. E ele acabou de encontrar uma moeda no quintal.
Ele abriu a porta, entrou em casa e disse para sua mãe: Mãe, olha, achei uma moeda e achei um gatinho, podemos ficar com ele? A mãe do Caio logo disse: Filho, uma moedinha não dá para cuidar de um gatinho. Gatinhos precisam ser muito bem cuidados e a proteção animal em primeiro lugar. Vamos fazer um combinado. Primeiro, te darei um dinheiro, se você conseguir deixar ele guardado. Caio fez esse combinado e no seu cofrinho todos os dias guardava um bocado, um troquinho do pão, um dinheiro da vovó, e ali ele economizava. Muito do seu dinheiro ele guardava e começava a perceber que muitas coisas ele queria comprar. Ele já tinha dinheiro para comprar um chiclete, mas ele tinha acabado de escovar o dente. E chiclete tem tanto cortisol que ele preferiu ficar com seus dentes assim, felizes e sorridentes. Foi então que o Caio pensou: com o dinheiro que eu economizei, o que poderia comprar? E ele começou a pensar e gostou da brincadeira de pensar que ele não precisava de fato comprar, ele poderia imaginar. E ele imaginou que com o dinheiro que tinha, uma sombrinha de sapo, ele queria comprar, mas ele já tinha um guarda-chuva de verdade. Ele ia para a escola de carro, nem chuva ele pegava. Ele também pensou que um dinossauro com seus dentes enormes ele podia ter, mas na sua escola tinha outros dinossauros de pelúcia e a verdade é que os dinossauros que davam medo mesmo já estavam extintos. Um skate ou uma bola grande, mas brincar sozinho. Lá na escola dele, no play, tinham bolas coletivas para que junto ele pudesse brincar. E o Caio, nessa pegada, começou a economizar, a fazer escolhas conscientes e o seu dinheiro ele começou a guardar. Foi então que Caio tinha um cofrinho cheio de dinheirinho e nesse dia ele chamou a sua mãe para conversar. Havia se passado muito tempo, quase um ano economizando, e o seu gatinho ele queria ganhar. Foi então quando ele abriu a porta e encontrou sentada no chão da cozinha a sua mãe ali, toda encurvada. E ele perguntou: Mamãe, tudo bem com você? Foi aí que a mãe se virou e quando Caio olhou um lindo gatinho na sua mão, ele encontrou. A mãe do Caio disse: Filho, olha o que acabei de achar. Mamãe, que legal, podemos ficar com ele? E é claro que a mãe do Caio deixou. Ele correu lá dentro e com muito orgulho ele trouxe o seu cofre. Colocou o dinheiro para a mãe ver que ele havia poupado, economizado e que tinha tido responsabilidade para que o seu sonho pudesse ser então desvelado. Foi aí que ele deu o nome de Mingau para o seu gatinho. E foi vivendo contente com suas economias, porque sua mãe gostou tanto da atitude da criança que todos os gastos com veterinário, comida de excelente qualidade, banho e cuidado, era por conta dela. E o Caio, no seu cofre, até hoje, todo o dinheiro ainda tem guardado. É isso. O Instituto Sicoob, ele tem um projeto de capilaridade que é levar a consciência financeira para a criança. E aí eu entro com 3 potes. Sim. Cobrar é fácil. Persistir é importante. Então eu preciso estimular. O que é que nós vamos estimular? Com dinheiro de verdade. Você não tem desejo de comprar um picolé, um sorvete, um carro? Eu não sei a sua idade que está me vendo aí. Bom, com criança é muito simples, é só estipular um valor semanal para uma atitude do lar. Criança não trabalha, criança dá trabalho, mas para cada trabalho feito nessa casa, onde você não é hóspede, arrumou a sua cama, tirou o cocô do cachorro, colocou a água para o cachorro, lavou a louça, que não é louça, é só plástico, que canseira. Ouviu uma história que sua mãe contou, então ela lhe pagou. Não sei a estratégia. A ideia é bonificar por um ato de sociedade ali na casa, poder pagar. Sim. Então, a criança guardou o travesseiro no lugar, conseguiu organizar o quarto, colocou o copo, né, no lugar certo e você vai incentivar. E aí, esse dinheiro, semanalmente, vai ser depositado no pote da liberdade. Na outra semana, no pote
da generosidade e na outra semana os R$2 que nós estipulamos no pote do crescimento. Ao final de um mês, a criança vai poder perceber que o dinheiro da liberdade vai ser usado sem julgo para fazer o que ela quiser, até poupar. O dinheiro da generosidade, esse é um caso que precisa de mais consciência, porque quem tem mais dá para quem não tem. Esse dinheiro é para ser entregue, sem olhar a quem. É o dinheiro de fazer o bem ao outro. É poder dar um dízimo, poder ajudar, colaborar com um projeto, porque esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro precisa ser empregado na generosidade, ou seja, ele precisa ser gasto com o outro. Sim. E aí é sobre isso. A criança não quer largar esse dinheiro. Mas aí você vai perceber que com cuidado e confiança, você vai dizer para ele ou para ela que esse dinheiro pode ser dado, porque alguém que será ajudado financeiramente não tem como nunca ser pago. Sim. Fazer o bem sem olhar a quem causa um bem-estar genial e é dopamina pura. Mas o pote do crescimento só cresce se você poupar. Se o seu filho conseguiu fazer a generosidade, sim, mas R$2 no pote do crescimento você vai colocar. Se o dinheiro da liberdade, com o cachorro-quente, ele não quis gastar, porque tem nitrato e nitrito, que vai ficar no corpo dele mais de 15 anos, mesmo fazendo mal, eu como cachorro-quente, viu, gente? Você come cachorro-quente? Então, é no pote da liberdade que você vai colocar, porque esse pote da liberdade, sem julgo, ele vai atuar. E a partir disso, daquela mesada, daquele pequeno trabalho, o pote do crescimento vai começar a se realizar. E aí, são essas pequenas atitudes que fazem a gente, com consciência, poder permanecer no mundo, sabe? Muito bom. É isso, Fifi, essa é a Eu dinâmica. vou fazer isso com o Lourenço, Faz. vou fazer isso com o Lucas, de 14 anos. Faz. Quem me ensinou foi o Caio, Tá. que achou uma moedinha e começou o dinheiro começou. dele a guardar. Muito bem. Viu? Vamos caminhar para o final, mas Vamos, antes, obrigada. Você está vendo aqui essa linda, maravilhosa mascote. É a Tô minha vendo. Judite. A Judite, ela tem uma história comigo muito interessante. Eu precisei fazer uma cirurgia e aí eu tenho ela há bastante tempo. É a minha Alexa, né? Alexa? Alexa, que toca músicas e tal. E aí eu levei a Alexa lá pro meu quarto, que eu estava de repouso. E aí eu comecei a admirar, porque tudo que eu pedia e falava, ela tocava sem reclamar. Falei, gente, ela precisa de um destaque na minha vida, não é? Ela está me ajudando aqui, a música ajuda tanto. E eu comecei. E, carinhosamente, o meu esposo tinha comprado esse suporte. Um suporte. E aí eu falei, Judite. Pronto. E aí eu comecei a trazer para ela vida. E agora eu preciso de uma voz para dar vida para minha Judite. Ah, não acredito. Judite, você ainda não tem voz? Não tem. Eu acho que eu poderia ter uma voz assim na salada. O que você acha? Pode ser. É Nós muito precisamos. infantil? Então muda. Eu tenho uma voz que parece com a minha cara, com as minhas 8 patas, assim peludas e encantadas. Eu posso falar. O que você acha? Nossa, não sei não, hein? Acho, Judite, que você poderia fazer um outro tipo de voz. Eu não sei como é que a gente poderia brincar com a Judite. Judite, ela poderia ser assim muito meiga também. Muito meiga também. Eu sou a Judite e quero te falar que do meu coração, um pedaço você pode arrancar. Eu me refaço muitas vezes e dou conta dessa luta, porque apesar de todo o vento forte que me derruba, eu não desisto e continuo a subir, a subir, a subir. Vamos lançar um desafio. Por que não? Vamos ver quem é que vai ser essa voz. Quem se candidata a ser a voz e participar. Uai, gente, você sabe imitar?
Vem participar aqui, ó, da voz da Judite. Ah, meu Deus, você sabe o que eu lembrei? Ah, se ela fosse bem mineira, assim, parecendo que é povo da roça, o povo bonito, esmeralda, trem feio, feiura. Ai, feiura. Lá, bom demais da conta. Nossa Senhora! Lá fala assim, lá no Esmeraldas, onde eu moro aqui na região metropolitana. Não tem base, não, bom sem base. Fala outras coisas também, que o nosso mirenês tem. Quem sabe Judite faz assim também? Uai, sou. Quem sabe? De Minas, uai, pro mundo. Uai, sou. por que não? Por que não? Vamos lançar o desafio. No segundo, porque a gente tá na nossa primeira temporada. Muito E aí chique. a Maria Fifi depois vai passear e vai vir para a segunda temporada. Quem sabe a Judite aí com uma voz. Chique mesmo, muito chique. Vamos lançar essa candidatura? Vamos, desafio? Eu gostei. Ah, Eu quero participar. então tá. Vamos pro nosso arquivo confidencial. Vamos. O arquivo confidencial nada mais é te trazer um pouquinho sobre você, em poucas palavras e pensando rápido. Tá. Pode ser? Pode. Então tá. O que pouca gente, né, entende sobre quem trabalha com educação. Que dá muito trabalho, que não é dom, é persistência e estudo. Foco para você alcançar alta performance. Sim. Eu não me tornei contadora de histórias. Eu para virar contadora de histórias na mente do outro, eu tive que prototipar muito. Então, não é dom. É exercício, é força, é foco, é alta performance. Muito bem. Você já mudou a vida de alguém sem perceber? Ah, acho que só de ter a condição de acordar no planeta Terra, eu estou suscetível de um sorriso e de algo bom ou de algo generoso poder fazer na vida do outro. Claro. Sim. Se você encontrasse Deus hoje, qual a palavra que você diria? Uma palavra. Eu ia falar uma frase inteira. Para Deus. Sim. Socorro! Socorro, Deus! Existe alguma insegurança que você ainda carrega? Ah, é claro, de não ser aceita, de não se adequar, Ainda te persegue isso? Claro, Também. porque por mais que você fale que o outro não te interessa, nós não vivemos sozinhos, não. Nós precisamos ser parte do todo. E o todo é feito de muitas gentes. Ó, lembra do início da nossa conversa? Sim. Palco ou sala de aula? O palco. Palco. Café ou chá? Café. Livro ou filme? Livro! Ai. Ensinar ou aprender? Aprender. Exatamente. Sabia que você ia falar isso. Se sua história pudesse ensinar algo hoje, o que seria? Que as pessoas não são más. Elas só estão perdidas. Ainda é tempo e nós podemos resgatá-las. Fazer o melhor aqui e agora. Forte. Qual legado você quer deixar no mundo? Não sei se vai dar para deixar legado, não. Eu vou fazendo. Vou fazendo. Isso. Eu amei. Eu também. Obrigada. Quero te agradecer muito. Que bom. Muito pelo convite. Aceito, né? Quando você chegou lá, no nosso CLT, no meu CLT, eu vi que você era totalmente assim, ligada e diferente. E ali eu já aprendi, eu venho te acompanhando pelas redes sociais. E aí, quando Maria Fifi veio, eu falei, ela não pode deixar de vir. Uma honra poder estar aqui. Uma honra Você sabe que a gente gosta do cheiro do outro, né? Sim. E eu gostei do seu cheiro. Eu também. E eu acho até que a gente se parece. Muito. Porque a arte tem esse poder de aproximar as palavras que a gente, Maria Fifi, não consegue dizer. E eu percebi que quando eu falo rimado, no seu coração encantado, eu posso sim florescer. E é dessa forma que eu é que quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no seu podcast, de contar a minha história para outras pessoas e dizer obrigada mesmo de coração
Valeu, gratidão. Eu que tenho. E Emily ia me deixando esquecer. Olha, eu falando igual você. Ai, isso é só para você olhar assim e lembrar. Quando você lembrar da gente, né, desse momento, saber que foi com muito carinho. E que você volte mais vezes. E quem sabe aí ser a minha Judite. Ai, muito obrigada. Deus te abençoe. Muito Amém. obrigada. Que Eu legal. agradeço. Obrigada por tudo, viu? Shake. Minha senhora, de que chora esse menino? Ele chora de malino, a modinha perria. Gente, eu sou Mislaine Niero e eu vim aqui hoje no Maria Fifi. Eu quero dizer para você, ó, que você me acha lá no @Nova Geração, um instituto que muda a vida das pessoas. Você me acha também no @Cicobi Cred Esmeraldas. E você acha lá no @Miss_Niero, que é a minha rede social no Instagram. Beleza? Sou contadora de história e foi um prazer poder estar aqui com você. Se você gostou, por favor, aí do seu outro lado, bate palma. Beijo. Tchau, pessoal.